Olá pessoal, eu sou Alan Richer, sou artista plástico paratiense, trabalho com ilustração de fauna brasileira e sou pintor de plein air, que é a pintura ao ar livre, originado do impressionismo, do final do século XIX. Os pintores começaram a sair para finalizar suas obras em campo. Hoje existe um grande movimento, principalmente na pintura em aquarela, E claro que a pintura a óleo, acrílico continuam também rolando, mas a aquarela vem progredindo bastante no mundo da pintura e da pintura em plein air ao ar livre também. Então os materiais vêm sendo mais diversificados, a tecnologia vem ajudando bastante na adaptação do papel, na produção do papel. E eu vou falar um pouco para vocês através Sem problema. Vou falar com vocês agora um pouco sobre deixa eu voltar. Eu fui contemplado no edital da Aldir Blanc, Pintura Viva, e através do edital eu vou passar para vocês agora nessa oficina um pouco das técnicas básicas de aquarela e os seus materiais. É isso. Bom, gente, vou começar falando primeiro dos materiais, Porque na pintura em aquarela é importantíssimo o material, Você não consegue ter uma pintura apurada com uma qualidade técnica, uma qualidade plástica, acima, se você tiver um material abaixo, Então, aos poucos no estudo da aquarela você vai desenvolvendo aptidões, Você vai participando de workshops, inclusive, E é muito importante falar, através de workshops eu aprendi sobre o PPP, o Ari de Góes, que é um grande pintor brasileiro de aquarelas. Ele veio em Paraty, no Encontro Internacional de Aquarelistas, então eu tive a oportunidade de fazer workshop com vários pintores, inclusive a Dulce Nascimento também, que é ilustradora de fauna brasileira, de flora brasileira. E o Ari de Góes, ele me falou, falou bastante sobre o PPP, que é o quê? O pigmento, papel e pincel. Mas eu vou começar falando sobre o cavalete, que o cavalete também... Tem muitas pessoas que querem pintar ao ar livre e não sabem muito bem como começar, que era o meu caso. Eu comecei a pintar aquarela meados de 2004, então esse ano está fazendo 8 anos que eu pinto aquarela. Eu já pinto desde dos 7 anos de idade, comecei a estudar óleo já tem uns 20 anos mais ou menos, quase. E a aquarela tem 8 anos que eu estou estudando e é sempre assim, um grande desafio, uma técnica bem complicada. Então o cavalete... Esse é um cavalete de fotografia comum, Hoje existem vários cavaletes adaptados de fotografia, porque isso se consolidou. Então existem marcas que estão criando cavaletes desse tipo, especialmente para pintura em aquarela. Por que esse cavalete é legal? Além de ser leve, é fácil, versátil de carregar, ele tem esse esquema que você consegue levantar e abaixar o papel para onde você quiser, para poder escorrer justamente o pigmento, Porque a aquarela a gente trabalha muito com essa questão de deixar o pigmento escorrer e ser trabalhado por cima do papel, certo? Então, esse é um cavalete de fotografia que eu mesmo adaptei. A parte de baixo dele, eu coloquei aqui um policarbonato alveolar, que é um material bem leve, que eu também descobri através desses workshops aí. E aí eu encaixei ele nessa base que fica presa aqui no cavalete, que tem essa possibilidade de curvar quantos graus você quiser. Agora vamos falar do papel. O papel, existem vários tipos de papéis, de celulose, hoje existem vários outros tipos também, existem papéis muito antigos que estão sendo mais modernizados, como o de agave e o papel de hemp também, que é de cannabis. Esse aqui é um papel de algodão, que é um dos mais utilizados na aquarela, e esse é um papel alemão, 100% algodão. Eu costumo usar o de fibra de bambu também, mas eu estou usando esse aqui, que eu comecei a experimentar tem algum tempo. E ele é um papel que ele é para pinturas mais rápidas, mais versáteis, Então, existem vários tipos de papéis. Cada tipo tem uma densidade diferente, A gramatura, esse aqui é 300, então tem vários tipos de gramatura. E dependendo da textura, da gramatura, do material, são papéis que eles aguentam mais água ou menos água, Existem os papéis grana fina, grana grossa, tem o grana média também, são os níveis de textura. E existem também os papéis que são prensados a frio e os papéis prensados a quente. Esse aqui é prensado a frio mesmo, que é o cold pressed. Tem o hot pressed também, que tem ele fica com uma textura
por cima é mais selada. Esse aqui já é um papel fresco, digamos assim. Agora vamos passar aqui a minha referência. Vai ser essa fotografia, que é da Beatriz Coutinho, que é uma fotógrafa que está em Paraty há bastante tempo. Fotografa paisagem de Paraty, mas também trabalha com fotografia de pessoas também, de retratos. Mas eu costumo pintar ao ar livre, né? Então aqui eu estou me adaptando para pintar essa fotografia. Geralmente eu pinto mais ao ar livre mesmo, mas essa vai ser a minha imagem de referência de hoje, que é uma imagem que eu analisei para que seja uma pintura que não seja muito difícil de reproduzir, né? Por ter esse céu mais límpido, né? Com essas nuvens mais abaixo, você consegue ter uma camada de azul e chegar nos brancos depois com mais facilidade. E o mar também, né, que está esse movimento da água. Aqui eu vou falar agora sobre a água, né, que é essencial na aquarela, não é à toa que o nome em espanhol, por exemplo, chama aguarela, né? Em português a gente chama de aqua, né? Mas em espanhol já é de água mesmo, né? Então aquarela de água, né? Eu tenho aqui 2 recipientes para água. Esses aqui, eles são como esses copos que são retráteis, né? E esse aqui também é retrátil, então é mais fácil de carregar para quem pinta ao ar livre. Essa é uma paleta que eu mesmo produzi, eu gosto muito de trabalhar com reciclagem, inclusive pintar sobre materiais reciclados também. Então esse aqui é um PVC reciclado, inclusive da Flip, né? Porque a Flip ela usa muita plotagem, então já produzi obras com esses materiais e eu fiz essa minha paleta aqui. Eu tenho esse borrifador, que é um borrifador que eu gostei bastante dele porque ele tem, né, o esguicho bem fino, né? Ele espalha bastante a água. Eu tenho essa esponja, que eu prefiro usar a esponja vegetal, né, orgânica, mas eu já tinha essa aqui, então eu trouxe essa aqui porque estava mais fácil, que é para você tirar um pouco do resíduo da tinta quando é preciso. Sempre pano também, que serve tanto para você dar efeitos, né, não é só para a limpeza do pincel, quanto para limpar o pincel, para tirar excesso da água também. Eu tenho essa tinta, que é um pigmento francês, a Pebre, ele não é produzido na França, né? Não é um pigmento que tem uma qualidade muito alta, mas eu tenho aqui um Van Gogh que eu estou complementando, né, que já é um pigmento um pouco melhor. Os pigmentos profissionais também têm um valor muito elevado, então até você conseguir investir também, né, é um investimento alto a pintura de aquarela. Esses são meus pincéis, costumo usar para pintar ao ar livre. Né? Tem os pincéis redondos, né, que eles vão afilando na ponta, eles carregam bastante água, então você não precisa ficar trazendo tanto para a paleta, não perde o efeito, né, de uma vez só, não fica criando, né, transposições de camadas enquanto a tinta vai secando. Então quanto mais gordo o pincel, mais água, né, tinta aguada ele carrega. Aqui ele vai afinando. Eu tenho um pincel aqui que ele é redondo, mas ele tem uma ponta mais fina, que é para dar alguns efeitos diferentes. Tenho esse aqui com pincel chato, que eu também gosto para dar alguns efeitos, para fazer algumas outras técnicas diferenciadas que o pincel redondo ele não faz. Esse aqui é um pincel da adaga, chanfrado, que eu acho ele bem versátil, eu gosto bastante desse pincel. Aqui é um pouco menor, esse é um pouco menor. Esses são os pincéis um pouco mais comuns, que eu uso para dar uns efeitos mais espaçados, né? Quando você quer fazer alguma vegetação. E eu tenho essa pequena paletinha aqui, que eu estou reaproveitando ela para quando a gente precisa tirar um pouco da tinta, né, sobre o papel, criar umas texturas. Eu gosto de usar essa paleta aqui. E esse material que é o policarbonato eu costumo utilizar também para poder colocar por cima na hora que eu quero jogar um pouco de tinta e que a tinta não caia por cima de alguma parte onde eu não queira. Eu gosto de usar ele de base também para poder, né, não ter nada que eu não queira na pintura, né? Então esse material também é super versátil, ele é muito leve, para carregar ao ar livre é interessante também. É isso, gente. A pintura aquarela que eu tenho para falar, além da questão técnica, a questão muito, né, intuitiva, de sentimento, né, é uma pintura que você tem que aprender a se deixar levar, né? Porque ao mesmo tempo que você busca o controle numa pintura com água, você tem que aprender também que você tem que ser um pouco controlado através da água também. Nem tudo que acontece na aquarela, dependendo do estilo que você pinta, nesse estilo, no caso, um estilo mais livre, é diferente de uma ilustração científica, uma pintura mais intuitiva, né, mais solta. Você tem que deixar a água, né, fazer o trabalho dela mais fluido também.
E é isso, agora a gente vai começar a entrar na parte prática. Coisa quem tá sozinho lá, no mar, olhando pro mar, outra coisa aqui, né? Gravando vídeo. Na beira do Matheus Nunes. É. Pintando corisco, na beira do Matheus Nunes. E se eu fosse pintar óleo, né? Escolher aquarela porque é muito mais versátil, é rápido. Se fosse trazer uma tela pra cá, aí ia ser com muito mais trampo, material, não sei o quê. Mais detalhe também, né? Também, a gente acaba sendo mais demorado, cara. Detalhe, na aquarela você pode ter a mesma quantidade que no óleo, mas a questão de ser uma pintura, tipo, posso pintar um óleo bem rápido também. Só que requer, não sei, o material, tipo, também é diferente, você, né, lidar com o material em óleo, né, você tem que estar também, assim, sei lá, tem que estar muito livre, não pode ficar nessa tensão de, tipo, tempo, não sei o quê. A aquarela já é uma coisa que tem que ser bem mais rápida mesmo, então você, de qualquer jeito, tipo, não pode errar, né, você não tem tanto controle, então você vai embora e acabou. O óleo já não, você tem essa coisa de, você tem mais aquele controle, né, você acaba tipo, né, querendo dominar mais ali no momento. Tá? E o material mesmo, né, que é diferente de mexer. O gasto também. Vou pintar, geralmente pinto a óleo ao ar livre. Então, vou pegar uma tela, vou trazer para cá e pintar uma foto. Um gasto bem maior. Low battery. Cadê o teu negocinho? Deixa eu lá pegar um negocinho. Carregador, cara. É, o carregador. Carrega a dor. Vou fazer outro fio, tem outro desse em casa, né? Pegando só aqui. E o celular. Pega ali, a água, o celular e aponta aqui. Vou precisar tirar a bateria com a pilha ali. Mas eu gravando aqui, quando você quiser ir. Pessoal, pedi para vocês notarem que tem uma fita crepe aqui, uma fita adesiva de papel nas bordas, que é para poder a gente formar uma moldura em volta e a obra ficar enquadrada, né, certinho. Senão você às vezes fica faltando, né, algum pedaço pintar, porque para você chegar até a borda é mais complicado, e também porque segura, né, um pouco da água quando ela vai escorrendo e a gente vai limpando, né. Aqui a gente tem a minha paleta. E eu trabalho com cores primárias, né? Geralmente, aqui eu tenho um azul cobalto, um azul da Prússia, um azul fítalo, tenho um amarelo de cádmio, um amarelo limão, tenho um vermelho de cádmio, um alizarim, um amarelo ocre. São essas cores que eu vou usar. Aqui eu tenho terra siena queimada, mas eu não vou acabar, não sei se eu vou utilizar, pode ser que eu utilize, mas geralmente eu uso mais essas cores aqui do lado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essas 8 cores aqui. Tá. Vou começar molhando um pouco esse papel com um spray, dar uma umidificada nele, para quando entrar o pigmento, né? Ele já ir fluindo e se espalhando. Você consegue também manter a pintura mais fresca por mais tempo e dando um efeito que você quer também com mais facilidade, sem que o pigmento seque muito rapidamente. Você pode fazer movimentos como se fosse um S de um lado para o outro, para você ir molhando o papel. Esse aqui é o primeiro pincel que eu vou usar, que é o pincel mais largo que eu tenho, redondo. Aquarela, a gente começa usando bastante água. Conforme a gente vai
avançando o processo da pintura, dependendo das camadas, de quantos planos você quer colocar e a imagem tem, você vai diluindo com menos água, né? A tinta vai ficando mais cremosa. No começo, como a gente quer que a tinta flua sobre o papel, a gente usa mais água. E quanto mais água você coloca, mais claro você vai ter essa cor, né? Mais clara essa cor vai ficar. Eu estou usando um pouquinho de cada azul aqui, para criar um azul mais único, né? Então eu não gosto de usar um azul só, geralmente eu gosto de pegar um pouquinho de cada azul que eu tenho. Usei um pouco mais de cobalto do que o lúcia ou fita, do que o azul mais claro aqui que eu tenho. Vou começar pincelando de cima para baixo. Tá muito quente hoje, né? Então vou usar um pouco mais de água com spray. Tá bem quente mesmo. Secando rapidamente. Pincelando de um lado para o outro. É como se o pincel ele abrisse as camadas dos poros do papel para a tinta ir penetrando e escorrendo. Essas linhas que você cria com cada pincelada faz com que a tinta vá escorrendo. Para criar essa perspectiva tonal, que é o que? A sensação atmosférica, né? Nosso planeta ele é redondo. Então, conforme essa atmosfera ela vai adentrando o horizonte, a gente vai notando que o azul ele vai ficando mais claro, porque o azul está mais para cima do céu, ele está mais próximo dos nossos olhos, né? Quanto mais perto do horizonte, mais distante, mais transparente ele vai ficando. Dessa sensação de que a gente está num lugar circular mesmo, né? Que é a sensação atmosférica, de estar adentrando o ambiente, né? A gente começa sempre pincelando de cima para baixo, para que essa tinta vá escorrendo e nos primeiros lugares onde você pincelou, o azul ele vai ficar mais intenso, né? Vai ficar um azul um pouco mais escuro. Conforme você vai descendo com esse pincel, né, com esse pigmento que vai acabando também no pincel, é o tempo certo desse pigmento ir acabando e esse azul ir ficando mais claro, né? Umas pinceladas mais cruzadas que eu estou notando que aqui na imagem. Você vê que tem um movimento, né, no céu, esse azul também. Basicamente isso que eu queria. Aqui onde eu quero que fique mais branco, um detalhe da aquarela que é super importante, que é que o branco a gente não usa com tinta, né? É o próprio branco do papel. Vou tirar um pouco aqui embaixo, onde eu quero deixar as nuvens mais claras. Vou dar uma modificada maior nessa parte de baixo aqui do papel. Eu quero que essas nuvens fiquem brancas, né? Vou deixar esse próprio branco do papel mesmo.
pano. Vamos usar um pano mais limpo, né? Vou manchar o papel. Vocês notaram que eu levei as pinceladas até o final. Porque esse azul fosse se espalhando, né? Agora eu vou traçar a linha do horizonte. Eu vou determinar onde vai ficar o céu, né, onde vai ficar o mar. Então eu vou pegar os mesmos azuis, né, que eu diluí, quase na mesma proporção. Um pouco mais de fita de Prússia, né, porque o azul do mar, esse azul está um pouco mais escuro. Um detalhe super importante na aquarela é que a gente começa dos tons mais claros e depois a gente vai escurecendo, né? Porque se você coloca um tom mais escuro no papel, ele já absorve esse tom mais escuro e você não consegue clarear mais ele. Então a gente começa sempre dos mais claros para os mais escuros. Eu também costumo, quando pinto ao ar livre, eu não costumo fazer um croquis com lápis, né? Eu já saio pintando direto com a tinta e com o pincel. Mas é possível também você fazer, né, um esboço bem leve, né, com a mão bem leve, um desenho bem claro, né, não tão escuro, para poder você pintar depois, né? Uma modificada no papel de novo. Aqui a gente vem com a pincelada para o horizonte, né? Tem que ser uma pincelada mais rápida, sem pensar muito, para não perder o sentido da pincelada na mão. Enquanto a tinta ainda está úmida e o papel ainda está úmido, né? Você consegue também tirar um pouco do excesso. Você pode entrar com um pincel só com água também, né? Você cria essas ranhuras no papel. Você pode... Nota que eu estou usando o papel, né, nesse ângulo. Vou subir um pouquinho mais para poder não escorrer tanto. E é muito importante também trabalhar o movimento da imagem que você está vendo, né? Qual que é o movimento que essas ondas estão fazendo no mar, né? Levar o pincel a imitar esse mesmo movimento com as suas mãos. Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar esse pincel, que ele é um pincel redondo com a ponta mais reta, para poder fazer os detalhes dessas nuvens. Vou aproveitar esse mesmo azul do mar, vou usar um pouquinho de vermelho e vou criar um violeta. Geralmente a gente acha que é cinza, né, o céu, mas é violeta. Várias tonalidades de violeta, né? Violeta mais azulada, né? Todas as cores, o Claude Monet, ele tem uma frase dele que ficou bem gravada, né? Um dos maiores mestres para mim é o Claude Monet, um impressionista francês. Ele fala que toda cor que vemos nasce da influência da sua vizinha. Então todas as cores elas surgem das outras, né? Então geralmente a paleta, quando você segue, né, do azul do céu, você já consegue criar o azul do mar, e você consegue criar o violeta que você precisa com esse próprio azul, sempre com bastante naturalidade, né? Porque uma cor ela vai surgindo da outra, do reflexo da outra. Eu vou aqui, essa é uma pintura, né, demonstrativa, mais rápida, estou tentando fazer o mais fiel possível, né? Nesse papel, que também é um papel que você tem que trabalhar mais rápido. É um papel que ele não aguenta tantas camadas, né? Então também você
Você tem que tomar cuidado com a umidade que você está colocando sobre ele. As pinceladas, né, quanto mais soltas e fluídas, melhor também. Né? Lembrando que o branco é o branco do papel, né? Então a gente está trabalhando aqui com sombra. Né? Pode usar um pouco d'água também para você clarear um pouco essa cor, se tiver, qualquer cor que você estiver usando, né? Se o papel não estiver tão úmido ainda, você pode usar um pouco de água para diluir a tinta sobre o próprio papel mesmo. Está conseguindo várias tonalidades diferentes, né? Você pode usar um pano para tirar, né, o excesso. Ainda está um pouco úmido, depois eu posso voltar aqui nessa mesma parte das nuvens, poder trabalhar um pouco mais essa sombra, para ela não espalhar tanto. Quanto mais úmido o papel, mais vai espalhar o pigmento. Essa é a primeira parte, agora tem que aguardar um pouquinho para poder secar. Vou virar ele aqui para não escorrer tanto mais. Vou para a segunda fase. Essa é a fase mais aguada, né? A gente vai trabalhar com pigmento com menos água. Falando isso aí, mas eu preciso jogar um pouco de água aqui, esse mar aqui, para dar um efeito. Agora você vai... Consegue enquadrar agora na mesa? Tá. Vai ser aí. Pode arrumar primeiro, que nem você fez aquela hora. Quando você achar melhor, aí eu me encaixo aqui. Tá bom. Eu acho que talvez eu tenha a disposição de lá pra cá. Fique de frente pra você e a gente tem que arrastar a mesa de novo. Encaixou. Entendeu? Pronto, quanto que você quiser. Antes de entrar com a segunda parte, né? Eu vou aproveitar que ainda está úmido. Agora eu virei o papel na horizontal, para que a água não escorra mais. Eu gosto de usar esse pincel chanfrado, de adaga, para poder jogar um pouco de água, né? Você traz ele para trás e solta com o dedo. Dá alguns efeitos. Você joga a água, ela tira um pouco do pigmento e ele espalha, escorre.
Dá para dar efeito também na aquarela. Isso, agora esperar um pouquinho. Ok. Acho que vou até mudar. Ela tá, pra mim, ela tá com reflexo bem ali embaixo. Bote o papel, Só usar aqui. mude a posição do papel. Acho que talvez. Deixa eu ver o que fica melhor aqui. Como você quiser, tá gravando. Bom, agora a gente vai entrar numa parte que é a aquarela menos diluída, né? Que a tinta fica um pouco mais cremosa, mais densa. Como a gente já trabalhou as camadas mais transparentes, agora a gente vai colocar mais sombra para que ela fique sobre o papel e crie, né, essas camadas. A gente precisa diluir menos água, né? Se a gente colocar muita água, o papel já foi bem umedecido, esse papel ele já não vai mais absorver tanto o pigmento, né? Porque já vai estar muito aguado. Essa primeira camada aguada já foi utilizada. A gente precisa usar mais pigmento, menos água. Agora eu vou fazer um pedaço. Vou criar uma sombra para pintar as montanhas do fundo. São bem azuladas, né? Um pouco de cada azul aqui. Vou usar um pouquinho do vermelho de cádmio, um pouquinho do meu alizarim, para que a tinta não escorra também mais, eu, né, virei o papel. Vou começar pela camada de trás, tirar um pouco do excesso da tinta, fazer essas montanhas do fundo. Vou espalhando essa tinta. Dando meio que uma esfumaçada, né? Para quando ela chegar mais perto do horizonte, ela não está tão escura mais. Vou tirar um pouco do excesso com a Eduquim na esponja também. Ainda posso usar um pouco de água, não tanto, né? Mas posso usar um pouquinho de água. De água pura, né? Por cima do pigmento já sobre o papel. Se você quiser clarear um pouco esse azul para ficar a perspectiva tonal mais distante, pode aguar um pouquinho mais. Aqui o pico do frade lá atrás, sempre presente em muitas das minhas pinturas, o pico do frade. E como eu não fiz um desenho, né, por baixo, a gente meio que faz um desenho ao contrário, né? A gente deixa em branco quando a gente não quer preencher. E já é um outro plano, né? Que está mais próximo. Então as cores, quanto mais distantes os objetos, mais transparentes as cores vão ficando quando a gente tem uma paisagem, né? Com um horizonte mais distante. Vou usar esse azul aqui um pouco mais escuro para fazer essas
partes do continente aqui que estão mais próximas. Então, como eu estava explicando, justamente isso, né? Pode notar que a sensação que dá, o que está mais claro fica mais distante, o que está mais escuro fica mais próximo dos olhos. Então a gente sempre começa com o mais claro, como eu falei, né, anteriormente, e depois a gente vai trazendo as camadas mais escuras. A gente limpa o pincel para poder ir esfumaçando e deixando essa parte mais próxima do horizonte um pouco mais clara. Porque também tem a questão da neblina, da névoa, né? E tem essa questão que eu expliquei sobre a distância também, né? Quanto mais distante está dos olhos, mais transparente fica, né? Vou acertar um pouquinho essa linha aqui. Agora vai entrar nessa parte dessa pequena ilha aqui com as pedras. Começando sempre pelas cores mais claras. Tem um pouco desse amarelo ocre, um pouco do amarelo de cádmio. Vou diluir. Essa parte onde deixei mais em branco do papel ainda não foi posta tanta tinta diluída, então eu posso usar uma camada um pouco mais diluída aqui. O amarelo, quanto mais você diluir, mais claro ele vai ficar também, né? Um pouquinho do amarelo limão também aqui. Começando com esse amarelo mais claro. Vou marcar onde tem mais um pouco dessa luz aqui nessas pedras. Um amarelo bem transparente. Agora desse mesmo amarelo, eu vou colocar um pouco mais de pigmento aqui do lado na minha paleta. Fazer um pouco desse amarelo. Misturar com um pouco mais de amarelo de cádmio aqui, né? Pegar mais pigmento para ficar uma tinta mais cremosa, menos diluída. Eu vou fazer essa sombra, um pouco desse lisarinho, desse vermelho. Esse laranja. E eu vou puxar esse azul que já está aqui, ó. Nota que eu não tenho preto na minha paleta, então para você escurecer, vou pegar um pouco do azul da Prússia, o azul mais escuro que eu tenho aqui. Você mistura as cores primárias para você ter uma sombra, né? Amarelo, vermelho, os azuis, você obtém sombras. Eu consegui uma sombra aqui, um violeta bem escuro. Vai servir para eu delimitar aqui essas pedras. Sempre com atenção onde está vindo a luz, né? Vou ficar essas sombras. Tem mais sombra também no limite entre as pedras e o mar, na linha do horizonte. São as impressões, né?
Agora eu vou trazer essa vegetação desse mesmo azul que está aqui na paleta, né? Vou pegar um pouco mais desse azul cobalto aqui embaixo, esse azul fítago. Fazer um verde. O verde a gente usa o limão quando é um verde mais claro, mais iridescente. Quando ele está mais próximo também, né? O sol batendo mais próximo do olho, esse verde a gente acaba utilizando um amarelo limão para fazer, né? Eu não uso nenhum verde pronto aqui para fazer essa pintura, então, como esse verde que eu estou vendo na imagem é um verde mais escuro, eu vou usar o cádmio. Vou botar um pouquinho de limão para dar mais vida, mais brilho. Agora eu vou puxar um pouco do azul da Prússia também. E vou usar um pouquinho do vermelho e do carmim. Do carmim não, do alizarinho. Um pouco mais do vermelho, porque eu quero escurecer esse verde. Uma sombra, uma imagem que está mais distante. Um verde que não está tão próximo dos olhos, então não está aparecendo tanto o brilho dele, está aparecendo mais a sombra. Tem que tomar cuidado também quando a gente coloca esse pigmento no papel, ele pode parecer mais claro aqui na paleta e mais escuro ali no papel. Ele entra em contato com o papel. O papel absorve, né? Eu estou com um pincel redondo agora um pouco menor, né, que eu uso para fazer bastante coisa. A gente tem algumas palmeiras nessa imagem, tem um pouco de vegetação. Ó, vou limpar um pouco meu pincel, porque eu notei que vou usar um pouco desse amarelo limão para fazer um verde um pouco mais claro aqui do lado, aproveitando esse mais escuro aqui. Vou usar esse verde para dar os tons verdeados com mais luz. Se eu já colocasse o mais escuro, já não ia, esse mais claro já não ia aparecer. Então eu notei o mais claro. Eu aproveitei esse verde mais escuro, criei o mais claro através dele, que já tem uma sombra, a parte da mesma tonalidade. Agora eu vou pegar esse mais escuro, nota-se que a tinta já está mais cremosa, não está tão diluída quanto no começo da pintura. Vou usar esse verde mais escuro aqui. O pincel na aquarela você usa ele bastante para desenhar, como se estivesse desenhando com a tinta mesmo. Tem um vento aqui, né? Então lembra sempre do movimento na pintura. O movimento que você fizer com o pincel imitando o que você está vendo é o que vai dar naturalidade para a pintura também. E é isso, né? Aquarela sempre é um desafio, então o segredo é não desistir, estudar os materiais, experimentar os materiais, utilizando diversos tipos de papéis diferentes para você ir sentindo, né? Que a questão da arte plástica é isso, é tudo muito, é tudo plástico, né? Plástico de plasticidade. Você tem que sentir essa plasticidade na sua própria mão. A gente acha que não vai conseguir fazer, mas é questão de tempo, né? Para você aprimorar. Tem que se dedicar ali para poder conseguir pegar essa noção e essa aptidão plástica, né? Agora eu fiz uma sombra um pouco mais escura, aproveitando essa sombra que já estava aqui do lado, com um pouco mais de azul. Peguei um pouco mais de vermelho de cádmio também. Azul da Prússia, vou poder fazer as sombras mais escuras das pedras. É um pouco menos diluído do que eu fiz a primeira sombra, né? Então a sombra é uma tinta mais cremosa. Menos água. Aqui você já cria mais contraste. Essa tinta mais escura. Mas nota-se sempre que eu começo pelas cores mais claras. Realmente eu vou escurecendo essas tonalidades. Pelas cores mais claras que eu criei, eu vou escurecendo para poder pegar a influência de cada cor, né, de cada tom, para criar o próximo, a base.
Isso já me deu. Aquarela também é importante saber a hora de parar, né? Às vezes a gente acha que precisa continuar, mas chega num limite que você fala, aqui não posso mexer mais, senão ao invés de ficar legal, eu vou acabar estragando alguma coisa que eu fiz que já chegou no limite do papel também, né? O efeito que você podia dar. Cada papel vai aceitar um limite diferente também, certo? Vamos lá, eu vou passar bastante aqui esse pincel na água. Essa água já está mais esverdeada, então vou usar esse outro pote de água que está aqui do lado, uma água mais limpa, porque eu vou precisar usar um azul mais puro de novo por esse marzão aqui, né, que eu ainda não terminei. E para o céu também, que está aqui do lado. Esse que está aqui em cima, né, que está do lado. Para o céu que está acima ali, que ainda tem essas nuvens, que eu ainda preciso trabalhar um pouco mais nelas. Para isso eu vou precisar desse azul mais puro. Vou dar uma limpada aqui na minha paleta. Vou usar esse spray. Dar uma umidificada na paleta. Você pode ter mais pedaços na paleta também, né? Mais recipientes. Eu gosto dessa aqui porque ela é bem prática, bem versátil. Vou levar por aí. Agora eu vou pegar um pouco desse azul da Prússia, um pouco desse azul fítolo aqui, um pouquinho desse cobalto. Estou usando a água que não está esverdeada, né? Está mais limpa aqui do lado. E vou fazer o máximo agora com essa tinta um pouco mais cremosa. Não está muito diluída, mas também não está tão densa, né? Ela está meio termo. Isso é uma coisa que você pega com a prática também, né? Você vai notando aos poucos. Uma coisa que eu costumo dizer muito é que pintura também é muito de observação, né? De estudo de percepção visual. Então, quanto mais você treinar os seus olhos, tanto para observar a paisagem, o motivo que você está pintando, quanto para observar a densidade da tinta, como ela está se comportando na paleta, no papel, ou né, numa tela, ou no suporte que você está usando, você tem que treinar bastante os seus olhos, né? É uma questão de tempo mesmo. Então, vamos lá. Outra coisa importante, no mar, por exemplo, as ondas que estão mais próximas dos olhos, elas aparentam sempre estar maiores, né? Conforme elas vão ficando mais distantes no horizonte, você vai notando que os traços delas vão ficando menores. É o que dá a noção de perspectiva também. Então eu vou começar com essas ondas mais próximas aqui, eu vou fazer umas pinceladas mais soltas, só que umas pinceladas mais longas. Depois eu vou diminuir, vou encurtar essas pinceladas, porque eu vou estar chegando mais perto do horizonte para dar essa noção de perspectiva, né? Então é importante a entrega, né? Se conectar com a paisagem mesmo, com o motivo que você está pintando. Costumo dizer que a pintura é a impressão pictórica do espírito humano. É como imprimir, né, o que você observou, o que você absorveu da paisagem através de suas próprias mãos, da tinta, do suporte que você está usando. Você imprimir a tua visão, né, espiritual, né, da energia do que você absorveu daquilo ali com a sua mão para fora, né? Então é uma questão muito de entrega mesmo, de concentração, um processo muito meditativo. Não fiz um azul muito escuro também, porque depois eu posso querer sombrear um pouco mais. Então eu posso fazer um azul um pouco mais escuro depois, usando um pouco mais de vermelho. Pinceladas mais cruzadas, para dar essa noção do movimento.
O pincel, se você vira um pouco de lado, você faz com que o traço não fique tão fino, né? Agora, se você usa ele de cima, você usa mais a ponta dele, você consegue fazer um traço mais fino. Depende do efeito que você está querendo dar. Pode espalhar ele, esfregar um pouco. Quando ele está com menos tinta também, para poder dar uns efeitos, né? Eu vou trocar de pincel, pegar um pincel um pouco mais fino. Vai chegando mais perto do horizonte, essa pincelada está mais fina. Esse mesmo pincel agora eu vou trabalhar as pinceladas um pouco mais cruzadas por cima do que eu já fiz também. Sempre observando bastante o motivo, né? Eu não tiro o olho do motivo, eu não fico olhando só para baixo, para o papel. Eu sempre estou olhando também para o meu motivo, que é a paisagem que eu estou pintando. Agora, eu vou fazer um azul um pouco mais escuro. Vou pegar aqui um pouco do Prússia, o fita, um pouquinho do cobalto, um pouquinho do vermelho, para escurecer mais esse azul, e o do alizarim. Então um azul mais queimado de vermelho aqui, mais escuro. As partes mais sombra aqui do mar. As pinceladas cruzadas, elas vão dar esse efeito de luz e sombra e de movimento. A aquarela é uma técnica muito versátil, então você pode fazer uma pintura rápida, ao ar livre, ou demonstrativa, como eu estou fazendo. Você também pode fazer uma técnica hiperrealista, uma pintura muito mais lenta, né, um processo muito mais demorado. Outros tipos de papéis também, várias outras camadas de tinta sobre papel. Tem vários estilos que você pode abordar na aquarela. 20 segundos aqui. Trocar de cartão. Gravando novamente.
essa parte que está mais próxima dos olhos aqui à frente, né? Um pouco mais escura, um azul mais escuro, mais queimado, para dar essa noção de perspectiva, né? De que essas ondas estão mais à frente aqui. Sempre dá uma afastada da imagem para a gente dar uma olhada, para ver como está a composição, né? Quando você está muito perto durante muito tempo, você não consegue notar a imagem como um todo, né? Você só fica vendo seus detalhes. Se você se afasta um pouco da imagem, às vezes é bom até dar uma respirada, dependendo do tempo que você tem para finalizar, consegue ter uma noção melhor de como está a composição, né? E você pode fazer o que for preciso para harmonizar mais, né? Para você conectar as partes do que você está compondo da imagem. Não ficar desconexo, né? Precisa ter uma harmonia, né? E muitas vezes, quanto mais solto você consegue trabalhar, melhor você encontra essa harmonia no seu trabalho, na sua linguagem que você está expressando. Não necessariamente você precisa fazer essa imagem idêntica, né? A não ser que seja essa proposta ou uma encomenda que você está fazendo. Agora, se é um estudo, se é uma questão de aprimoramento, você pode deixar falar mais alto a sua intuição também e a sua noção de composição e de harmonia, né? O que os seus olhos e a sua percepção pessoal disserem para você que estão te agradando, né, que a composição já está legal, né? Você chegou no final do que você estava buscando, né? Vou vir agora com esse mesmo pincel que eu tinha começado mais largo, dá uma olhada nele, tirar um pouco do excesso, dar uma umedecida por cima do papel. Vou conectar aqui essas pinceladas, escurecer um pouco mais. Eu achei que estava muito claro. Luz. Deixa mais harmonizado. Usando um pincel chanfrado e adaga. Um pouquinho de água, né? Sobre essa tinta mais densa que eu acabei de jogar. Buscar alguns efeitos também. Notei que o papel ali estava suportando um pouco mais de água aqui nessa parte do mar, porque eu não usei tanta água quanto no céu. Eu senti que eu podia usar um pouco mais de água aqui por baixo, fazer com que essas pinceladas elas se unifiquem, dialoguem. Tem a arte de pintar e tem a arte de ensinar a pintar, né, também, a desenhar, a pintura. Não existe uma linguagem técnica, acadêmica específica que
que é universal, né? Acho que cada pintor, cada mestre, ele vai buscando como que ele vai explicar a sua técnica, a prática através da oralidade, né? Como você vai explicar oralmente o que acontece plasticamente, né? Na parte plástica. É um grande desafio também. Acho que é uma outra arte que cada artista vai tentando aprimorar com o tempo aí. E aí você escuta um colega ou outro falando alguma coisa que você falou, opa, isso é legal de falar, você explica melhor o que eu estava querendo dizer. Um vai puxando um pouquinho do outro, você vai lendo, né? Vai pegando bastante coisa, mas acho que cada um acaba desenvolvendo o seu próprio método, né? Agora eu fiz aqui através do mesmo azul do mar que já estava aqui, eu coloquei um pouco mais de alizarinho de vermelho de cádmio e estou fazendo um violeta aqui um pouco mais escuro para poder finalizar essas nuvens aqui. Um pouco de excesso, uma parte delicada. Uma esfregada, né, no papel. Agora a tinta ela não está fluindo tanto sobre o papel mais. Então está mais seco aqui, não vou usar mais água aqui, porque eu quero isso mesmo. Vou fazer uma esfumaçada nessa parte da pintura. Vou dar essas sombras aqui das nuvens. Quero que a tinta flua tanto mais sobre o papel mais aguado. Eu quero que ela pare, né? Ela fique. Um pouquinho de pincel também, porque agora eu queria que ela espalhe um pouquinho nas partes. Disso, você tem que prestar atenção, né, até onde o papel vai suportar de água também. Se você já escureceu demais, se está legal, se não está, observar de longe. Vou parar por aqui, essa parte das nuvens. O papel já não está suportando tanto mais o pigmento. Não vai ficar muito opaco, eu quero que tenha esse brilho, essa leveza da aquarela. Uma das partes finais também, eu vou voltar para esse pincel redondo, um pouco menor. Esse aqui é um número 6. Cada marca de pincel também tem a sua numeração diferente, né? Então, é sempre bom a gente ver o material pessoalmente para poder comprar, para a gente entender o tamanho, mesmo que a gente tenha uma orientação de alguém, né, para a gente aprender. É legal a gente ter esse contato direto com o material. Aqui eu vou usar um pouco do amarelo limão, nesse mesmo violeta que estava aqui, para que é um tom mais esverdeado, mais claro. Vou trazer essa montanha do fundo aqui, finalizar essa parte aqui, mais em perspectiva. Está mais cremosa, né? Está menos diluída. E agora eu vou usar essa mesma tinta, vou colocar um pouco do cobalto aqui, um fítalo, um pouquinho do trúcia. Vou escurecer, vou pegar um pouquinho do vermelho do cádmio, um pouquinho do alizarim, fazer esse verde mais escuro, um pouco mais de alizarim, um pouco mais de fítalo aqui, trúcia. A gente vai encontrando os tons que a gente quer, conforme a gente vai misturando as cores, né? Um pouco mais de vermelho, agora acho que tá bom. A tinta mais cremosa, né? Agora eu vou pincelar por cima desse verde mais claro com esse verde mais escuro. Fazer umas pontadas com o pincel. Apenas contraste. Finalizar essa parte da pintura.
Isso. Vou aproveitar essa sombra, vou pegar aquele pincel um pouco mais fino, redondo também, essa sombra mais escura que eu fiz, para poder trazer mais para frente ainda essa vegetação que está em cima das pedras aqui. Porque como aqui, essa aqui já ficou mais escura, essa montanha que está aqui no fundo, uma ilha, né? Aqui é o fundo, ela vai ficar, parece que está mais próxima, né? Porque ela está mais escura. Então tem que escurecer, colocar mais sombra aqui. Eu notei também que com o tempo acabou ficando mais transparente depois que secou sobre o papel. Então eu vou adicionar um pouco mais de sombra aqui. Eu vou criar mais contraste. Vou trazer essa imagem mais próxima dos olhos, uma perspectiva mais próxima, um plano mais próximo. Agora tá legal. Ainda posso aproveitar esse mesmo verde. Percebi que eu quero botar um pouco mais de sombra aqui nessas pedras. Um pouco mais de vermelho, um pouco mais de azul. Está um violeta bem escuro aqui, bem cremoso. Vou usar aqui para criar mais contraste nessas pedras, na sombra mais escura. Ensinar atrás dos olhos também. Esse plano das pedras aqui. Isso. Para finalizar, eu vou fazer um pássaro também, no alto ali, um mergulhão. Vou usar esse mesmo violeta aqui, vou deixar essa tinta um pouco mais cremosa também, porque eu não quero que ela escorra, né? Que ela seja mais densa. Vou um pouco de cada azul. Vou usar um pouco mais de alizarinho, um pouco mais de vermelho. Fique bem escuro. Um pouco mais de amarelo de cádmio. Mais de fítago. Alizarinho de novo. Vermelho de novo. Um amarelo do ocre. Azul cobalto, que vem a distância. Tá legal. Arte delicada. Algumas pinceladas apenas para reproduzir esse pássaro. Fazer a imagem mais próxima dos meus olhos.
aqui não vou assinar, aqui tá meio fresca essa parte de baixo ainda, mas eu vou tirar a fita com cuidado, demonstrar o resultado final. Essa é a nossa oficina, essa videoaula de técnicas básicas de aquarela para iniciantes. Espero que tenham gostado, sobre o papel de 100% algodão.